Todo mundo já teve aqueles momentos de extrema agitação e euforia, e também aqueles momentos de depressão e tristeza que você só quer sumir do mundo. Mas para algumas pessoas, esses momentos são bem mais intensos do que para a grande maioria. Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista, e nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês sobre o transtorno bipolar ou bipolaridade, explicando para vocês passo a passo os diferentes tipos de transtornos e o que acontece no cérebro dessas pessoas. O transtorno bipolar é um transtorno de humor que atinge milhões de pessoas pelo mundo e que, em geral, é caracterizado por duas fases distintas de humor. A primeira fase é a mania e a segunda fase é a depressão. Para a gente entender o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem bipolaridade, é bastante importante a gente entender o que são essas diferentes fases. A mania, que também é considerada como euforia, é uma fase onde o humor começa a ficar mais expansivo, a pessoa fica agitada, com insônia, ela começa a se sentir muito bem consigo mesma, ou seja, tem uma autoestima bastante elevada, e em geral está relacionado com uma agitação onde a pessoa quer fazer tudo dentro de casa, a pessoa quer trabalhar demais. Então essa característica de ser impulsivo. Já o estado depressivo, como o próprio nome fala, é caracterizado por um estado de tristeza, desânimo, fadiga, que em geral é bastante correlacionado com o transtorno depressivo mesmo. Além disso, a gente também pode ter outros estados de humor que são como transições entre esse estado de mania e estado de depressão. Um deles que a gente pode falar é o estado de hipomania. Em geral, esse estado de hipomania está relacionado com sintomas iguais ao da mania, só que um pouco mais leve, onde a pessoa continua tendo esses sintomas de agitação, mas consegue controlar de forma melhor os seus impulsos. A distimia é um outro estado de humor que não chega a ser uma depressão, mas a pessoa tem um temperamento um pouco mais para baixo, ela fica triste, mas não necessariamente com pensamentos de autoextermínio ou qualquer coisa que seja um pouco mais perigosa para ela mesma. Em geral, as diretrizes psiquiátricas dividem o transtorno bipolar em 3 grandes tipos diferentes que eu vou explicar agora aqui para vocês. Vejam esse gráfico aqui. Imagina que essa linha do meio aí é a linha do humor de uma pessoa, digamos, saudável, uma pessoa que tem as alterações de humor normal do dia a dia, mas que não chega a nenhum dos tipos de extremos. Se essa linha sobe demais, a pessoa começa a apresentar sintomas de mania. Se essa linha abaixa demais, a pessoa começa a apresentar sintomas de depressão. O primeiro tipo de bipolaridade, que a gente chama de transtorno bipolar do tipo 1, é caracterizado por pessoas que ficam necessariamente mais em estados maníacos, quase nunca estando em estados depressivos, apresentando uma maior tendência de ter sintomas com duração maior, e além disso, tendo capacidade de desenvolver até mesmo transtornos psicóticos. Os sintomas maníacos do transtorno bipolar do tipo 1 geralmente duram de 2 a 3 semanas, dependendo do tratamento. O segundo tipo, ou transtorno bipolar do tipo 2, é caracterizado por recorrência tanto de fases maníacas quanto recorrência de fases depressivas. Em geral, os sintomas da fase maníaca e da fase depressiva em quem tem esse tipo de transtorno bipolar são mais leves do que as pessoas que têm o transtorno bipolar do tipo 1 experimentam. O terceiro tipo é chamado de transtorno ciclotímico, e como o próprio nome fala e vocês estão vendo aí no slide, é basicamente uma apresentação de sintomas mistos entre mania e depressão. Mas novamente, em geral, as pessoas que têm esse transtorno ciclotímico acabam tendo sintomas um pouco mais leves do que as pessoas que têm o transtorno bipolar do tipo 1 ou do tipo 2. Contudo, os estudos mais recentes apontam para um verdadeiro espectro bipolar, onde na verdade a gente teria vários tipos diferentes, uma vez que muitas pessoas não se encaixam nesses critérios diagnósticos formalizados ali pelas diretrizes de psiquiatria. Mas a pergunta que fica é: o que acontece no cérebro da pessoa que tem a bipolaridade? Bem, primeiramente é importante a gente entender que é um conjunto de fatores que propiciam o desenvolvimento do transtorno bipolar. Algumas alterações genéticas em genes que regulam a capacidade de transmissão neuronal, bem como algumas alterações ambientais relacionadas com estresse e com fatores estressantes como privação do sono, má alimentação ou abuso na infância, trabalham em conjunto para o desenvolvimento desse transtorno psiquiátrico. Infelizmente, a gente ainda não sabe com muita certeza o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem transtorno bipolar, uma vez que o diagnóstico desse transtorno é muito mais feito através dos sintomas apresentados do que o entendimento real da causa dele. Mas a neurociência atual tem algumas hipóteses bastante interessantes relacionadas com estudos de neuroimagem. Estudos recentes mostram que existe uma intensa alteração em 2 circuitarias diferentes do nosso cérebro,
sendo elas o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Eu já falei bastante sobre essas duas partes aqui no canal e eu vou deixar alguns links na descrição falando sobre vídeos que eu explico um pouco mais sobre a função dessas duas partes. Mas em geral, a comunicação entre essas duas partes no nosso cérebro é responsável por dois aspectos importantes do nosso controle emocional. Primeiro, elas promovem o controle das nossas respostas emocionais internas. Ou seja, são aquelas respostas que você tem quando você tá pensando em alguma coisa que te faz feliz ou quando você tá pensando em alguma coisa que te deixou triste. Ou seja, é uma questão mais interna do que a expressão externa de tristeza ou felicidade. Além disso, ela também regula as nossas respostas emocionais externas. Ou seja, é justamente a comunicação entre essas duas partes que faz com que a gente expresse um sorriso, que faz com que a gente expresse os nossos comportamentos de quando a gente tá mais agitado, mais animado, enfim, todas as expressões emocionais externas. Essencialmente, esses estudos mostram que ocorre uma alteração significativa na conexão entre essas duas áreas, como se fosse uma desincronização entre elas, fazendo com que as pessoas que têm esse transtorno bipolar acabam tendo alguns exageros, digamos assim, nessas respostas emocionais e o processamento cognitivo um pouco deficiente para conseguir de fato inibir essas impulsões, por exemplo, na fase maníaca. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei trazer sobre como que é o transtorno bipolar e o que a neurociência sabe sobre ele de uma forma bastante resumida. Se vocês quiserem saber mais sobre ele e também saber um pouco mais sobre o tratamento, eu peço para vocês que deixem seu like aqui embaixo e comente aqui embaixo que vocês querem saber sobre o tratamento. Não esquece de dar uma conferida na descrição para poder ver alguns livros que eu recomendo para vocês sobre neurociência e, se possível, compre através do link para poder ajudar o canal. E se vocês não são inscritos no canal e gostariam de receber mais conteúdo de neurociência de uma forma simples e descomplicada, eu peço para você que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!